Então eu vou chamar o oftalmopediatra, o Dr. Roberto Conter Tavares, do Hospital São Pietro, que já está aqui ao vivo com a gente. Dr. Roberto, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS, obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje o programa falando sobre o cuidado com a visão, essa parte tão importante do nosso corpo. E eu queria começar, doutor, lhe perguntando sobre os sinais, quer dizer, porque o adulto é mais fácil, ele consegue perceber, verbalizar melhor. Mas uma criança, digamos ali 1, 2 anos, como é que a gente pode perceber, saber se ela já está tendo alguma dificuldade para que possa se corrigir a tempo? Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Bem como já foi conversado, comentado e tal, a criança ela dá alguns sinais, mas ela às vezes não consegue expressar, porque ela realmente enxerga. Às vezes eu converso com pais, que quando eu atendo crianças, os pais me perguntam, falam, nunca percebi que meu filho precisava de óculos, mas é porque ninguém nasce, digamos, sabendo enxergar. É uma habilidade que a gente não tem um comparativo, e por isso que as consultas são importantes, consultas regulares, e pelo menos uma consulta entre 1 ano e 2 anos de vida para se tirar algumas dúvidas, né? Os sintomas iniciais que alguns pais trazem seus filhos mais tardiamente, às vezes é na primeira série, no começo da alfabetização, uma criança que não consegue se desenvolver, não consegue aprender a ler e a ler naturalmente. E claro, a criança que aproxima muito as coisas do rosto, né, para conseguir enxergar. A miopia, ela gera uma dificuldade muito grande para visibilidade, para longe, no caso, né? E, doutora, a gente falou aqui um exemplo das telas, né? Mas eu queria lhe perguntar quais outros fatores que podem contribuir para a evolução dessa miopia infantil, além, claro, da questão da tela, mas o que mais pode contribuir para isso? Uso de telas excessivo, luzes artificiais, por longo período de exposição, ambientes muito restritos, são fatores de risco em crianças predisponentes a desenvolvimentos de miopia e progressões mais rápidas. Hoje em dia tem se recomendado, inclusive em países asiáticos, que a incidência de miopia é muito alta na infância, se recomenda horários determinados para que a criança realmente largue os eletrônicos e brinque mais tempo ao ar livre. E existe cura, doutor, para miopia infantil? Existe tratamento com colírios e com lentes especiais que tendem a postergar a evolução da miopia. E quando se chega na idade adulta, 21, 24 anos, que é quando o grau tende a ter uma estabilização total, existe a cirurgia refrativa, que daí é realizada por especialistas em córnea, nas primeiras camadas do olho. Entendi. E, doutor, o senhor que atende crianças, né, oftalmopediatra, o senhor tem visto um aumento de casos de miopia no seu consultório, um aumento de problemas de visão em crianças aí, de acordo com a tua experiência? Sim. A gente percebe que, principalmente pós-pandemia, aumentou a incidência de miopia, aumentou a frequência com que crianças com sintoma têm procurado ao consultório. Isso tem aumentado bastante. E quais são as sugestões? Antes da gente encerrar, gostaria também, assim como eu perguntei para o nosso entrevistado anterior, doutor, que dicas que você daria, que orientações que você daria para os pais para evitar aí problemas de visão futuros ou mesmo ainda na infância nos seus filhos? Bom, as consultas com o oftalmologista, mesmo por uma criança que nunca tenha esboçado dificuldade visual, elas são recomendadas com 1 ano de vida, com 2, depois no primeiro ano da escolinha e no pico do segundo estirão do crescimento, tá? Essas consultas são consultas em que se avalia a quantidade de visão e se tem alguma malformação no olho ou fatores de risco que possam levar a uma qualidade visual ruim ou que vá se piorando com o passar do tempo, né?
E também ficar atento à criança mesmo, como você falou, né? Quer dizer, algo muito próximo do olho, talvez a criança pode ter uma queixa de dor de cabeça ou mesmo dificuldade para ler o que está no quadro, enfim, né? Sim. Cada criança, ela acaba às vezes se manifestando um pouco diferente. Existem crianças que têm dor de cabeça, de fato. Existem crianças que acabam tendo o seu desenvolvimento, inclusive neurológico, postergado. Criança que não consegue, às vezes, ler direito, não consegue conversar direito, porque a visão ela é um dos sentidos mais importantes que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Tem uma criança, por exemplo, que há um tempo atrás consultou comigo, que a mãe primeiro levou no traumatologista, no ortopedista, porque o filho tropeçava muito e o que precisava era óculos. Era miopia que a criança tinha. Então, cada criança, cada história é diferente, na verdade. Com certeza, mas esse exemplo que você trouxe agora é bom. Quer dizer, a mãe não entendeu, talvez achou que pudesse ser uma outra coisa, e na verdade a criança tinha uma limitação ali, uma dificuldade de enxergar, né? É sempre bom ficar atento, tentar evitar também essa questão da tela, assim como para nós adultos, né? O oftalmo que veio antes de você falou isso também, essa importância dos 20-20, né? Cada 20 minutos na tela, 20 minutos de intervalo. A gente cuidar isso com os pequenos também, até porque eles estão em fase de desenvolvimento, né? Com certeza, com certeza. Criança tem que brincar. Às vezes ficam muito restritas e realmente alguma prática de exercício físico sempre estimula as crianças, não só com a atividade de brincadeira lúdica, mas também algum esporte sempre não é bom somente para o corpo, mas também para os olhos. Tá certo. Dr. Roberto, muito obrigada pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Claro, com certeza. À disposição. Combinado. Até uma próxima.